Moçambique já não enfrenta apenas o desafio de compreender as mudanças climáticas, mas sobretudo de se adaptar aos seus efeitos. A posição foi defendida pelo porta-voz da Autoridade de Controlo da Qualidade Ambiental, Danilo Magide Mendes Liassa, durante as celebrações do Dia Mundial do Ambiente, numa altura em que o país continua a acumular elevados custos econômicos associados a secas, cheias, ciclones e outros eventos extremos. Segundo o responsável, a preservação ambiental deixou de ser apenas uma preocupação ecológica para assumir um papel central na sustentabilidade econômica e social do país. Danilo Mendes recordou que o Dia Mundial do Ambiente, celebrado a 5 de junho, deve ser encarado, sobretudo, como um momento de consciencialização coletiva. O problema ambiental não é um problema localizado, é de Moçambique, é um problema global. Então, se é um problema global, todos nós temos que unir esforços para que a gente possa ter um ambiente de qualidade. Segundo Danilo Mendes Liassa, o lema adotado este ano pelo governo, produzir com resiliência para alimentar a nação, soluções locais para um Moçambique sustentável, reflete precisamente a necessidade de compatibilizar a produção econômica com a proteção dos recursos naturais. Mesmo que a gente queira produzir, se não o fizermos tendo em conta aquilo que são as nuances da componente ambiental, podemos não até conseguir. De acordo com o Banco Mundial, os impactos das secas e cheias provocam perdas equivalentes a cerca de 6,7% do produto interno bruto moçambicano todos os anos, tornando Moçambique um dos países africanos mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. A mesma instituição estima que mais de 58% da população moçambicana está exposta a riscos climáticos significativos, incluindo inundações, secas e ciclones. Quando a natureza, entre aspas, zanga, os efeitos nefastos que nós temos vivido pela nossa inércia em não aceitar que o meio ambiente precisa de ser protegido, isso traz consequências gravíssimas, não é? Sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista da própria economia. É só ver os exemplos que tivemos no nosso país, a destruição que foi causada por situações que nós tivemos na zona centro e na zona norte, também um pouco na zona sul. E isso impactou de forma grave, e isso impacta, desculpa a repetição, aquilo que é a componente orçamental do próprio Estado. Segundo o porta-voz da Aqua, os custos de reconstrução após desastres naturais poderiam ser significativamente reduzidos caso houvesse maior aposta na prevenção e na gestão sustentável dos recursos naturais. Durante a entrevista concedida ao Semanário Econômico, Danilo Mendes Liassa apontou o ordenamento do território como uma das áreas mais críticas para garantir um desenvolvimento sustentável. Para o porta-voz da Aqua, muitos conflitos entre comunidades e compreendimentos econômicos resultam da ocupação inadequada dos espaços e da implementação insuficiente dos instrumentos de ordenamento territorial. Não é possível falar de desenvolvimento econômico sem olhar para as componentes ambientais, porque elas, de forma direta ou de forma indireta, impactam no desenvolvimento econômico das nações e principalmente do nosso Estado, que é Moçambique. Questionado sobre os setores que mais preocupam a instituição, o porta-voz destacou a mineração, a exploração florestal, a indústria e a gestão das areias pesadas. Embora reconheça a importância destes setores para o crescimento econômico, o porta-voz da Aqua defendeu que a sua expansão deve respeitar rigorosamente as normas ambientais. Para a Aqua, o acompanhamento pós-licenciamento continua a ser um dos maiores desafios da fiscalização ambiental. A Constituição e as leis permitem o desenvolvimento econômico, mas se alguém quer vir desenvolver aqui e a sua atividade ela impacta do ponto de vista ambiental, o que nós dizemos? Faça o estudo de impacto ambiental e nós vamos controlar. A entidade licenciadora acompanha e diz não. Pode ser implantado esta atividade, mas desde o momento que ela consiga apresentar medidas de mitigação. Então, nós, como Aqua, a nossa função, nossa missão é verificar lá no terreno se aquelas medidas que foram propostas para mitigar os impactos ambientais estão a ser cumpridas ou não.
Apesar dos desafios, Danilo Mendes considera que existe hoje uma consciência ambiental crescente entre cidadãos, empresas e instituições. Para as autoridades de controle ambiental, a educação ambiental continua a ser a ferramenta mais eficaz para garantir mudanças duradouras de comportamento. Não se pode pedir a alguém que seja amigo de algo que não sabe. É preciso que a gente eduque, e a educação começa de baixo, como eu disse, a partir de casa até a própria sociedade. Numa altura em que Moçambique enfrenta custos crescentes associados aos eventos climáticos extremos e procura mobilizar milhares de milhões de dólares para reforçar a sua resiliência, a mensagem deixada pela Aqua no Dia Mundial do Ambiente é clara. Proteger o ambiente deixou de ser apenas uma opção de conservação da natureza para se tornar uma condição essencial para a estabilidade económica, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das futuras gerações.